do Congresso, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre deve apresentar um projeto que esvazia o PL da anistia e agora em maio. Bolsonaro, mesmo em hospital, convoca novo ato. Lembrando que esse acordo, Raniele, desse novo projeto aí, passa pelo Alcolumbre, ele vai ser o autor, mas tem pitadas de Hugo Mota, da Câmara, e até de ministros do Supremo. Sim, é um acordo feito entre o Legislativo e o Judiciário. Até aquela viagem que eles fizeram recentemente, os presidentes dos três poderes, né? Então estava Luiz Roberto Barroso, Davi Alcolumbre, também Hugo Mota, Lula estava, mas a gente está falando de Legislativo e Judiciário e também do ex-presidente do Congresso, informação que a gente já vem dando aqui há algum tempo, Rodrigo Pacheco. Ele é advogado, portanto também foi consultado e também está costurando esse projeto, assim como Michel Temer, que também foi consultado para dar a sua contribuição. Esse projeto, que vai ser apresentado em maio, ele prevê 3 mudanças na Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. O acordo funcionaria da seguinte forma: os crimes já de menor potencial, que seria deterioração do patrimônio e dano qualificado com grave ameaça, eles sofreriam mudanças no tempo de pena, que atualmente, de acordo com o desenho que a gente fez aí, não sei se vocês têm na tela, atualmente essas penas, né, somadas, elas poderiam chegar a quase 20 anos. E aí, com essa mudança, de acordo com essas 3 alterações, ela poderia ficar aí entre 2 e 6 anos. Já os crimes de maior potencial, que seria tentativa de golpe, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, organização criminosa, esses teriam aí penas maiores para que aqueles que planejaram ou vão planejar uma tentativa de golpe, uma vez que não pode retroagir para prejudicar nenhum réu, sejam condenados de uma forma maior, né, que tem uma punição maior. Então, portanto, esse acordo beneficiaria aqueles que invadiram e depredaram os prédios dos 3 poderes aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. No caso da Débora também, que é do Batom, ela poderia ter a redução de 1/3 da pena e, com isso, ela já conseguiria ter uma progressão da pena para regime aberto. Vamos lá. Então, esse é o objetivo. Mas não abrangeria o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque, como eu falei, não pode retroagir para prejudicar os réus. Esse seria o acordo que não agrada ao PL. Sóstenes Cavalcante, o líder da sigla, falou ontem sobre essa tentativa de acordo. Vamos ver o que ele disse. Não. Aí não. Aí é sobre a intimação dele pelo Supremo. Acho que nós não temos aí não, Aniele, a fala do Sóstenes. Se você tiver, posicione... Não, a fala que eu mandei por último é essa. A fala do Sóstenes. Não é o post do Instagram, é a fala dele. Ele falou ontem aqui na Câmara dos Deputados. Hoje ele deve falar novamente, mas sobre a intimação. Ontem ele falou sobre essa proposta alternativa, se manifestou o contrário, disse que o STF não tem o poder... Vamos fazer o seguinte, Raniele. Mande aí para a Nájila qual é o trecho e ela vai, quando tiver no ponto, ela me avisa aqui. Deixa eu... põe a cartela, Nájila, que eu lhe pedi, do penas maiores, penas menores. Acho que ela fica bem clara. Olha aí, Ari, do projeto do Alcolumbre. Aumenta a pena para esses crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, certo, e golpe de Estado. Certo. Diminui a punição para esses outros: dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado. Então, quer dizer, deixa aí no quadro. O projeto, ele diminui a punição para esses crimes físicos que aconteceram, lá da invasão, da multidão, e aí as pessoas que estão presas, elas, como já cumpriram as etapas
na prisão seriam automaticamente liberadas, sairiam da cadeia, desde que o projeto seja aprovado, claro, nas duas casas, sancionado pelo presidente, e aí não haveria questionamento no Supremo, porque há um acordo para isso. E o outro ponto, que é o outro lado, aumenta a pena para os crimes considerados mais graves, que é a organização criminosa, a tentativa de abolição do Estado Democrático e o golpe de Estado. E esse ponto aí, em tese, poderia atrapalhar o Bolsonaro, mas não, porque, de acordo com a legislação brasileira, uma nova lei, ela retroage para beneficiar, que é o caso aí do abrandamento de punições, mas não retroage para punir, que é o caso do aumento da pena para golpe de Estado. Ou seja, o projeto foi concebido para ajudar as pessoas que invadiram lá no 8 de janeiro e manter a situação do Bolsonaro, dos generais, do mesmo jeito que está hoje. E agora a gente tem a manifestação do Sóstenes diante dessas ideias. De luta política, nós não vamos arredar 1 milímetro das nossas decisões de pautar anistia. Não compete ao Congresso Nacional falar de modulação de penas. Não nos compete isso. Nos compete legislar. Se querem mudar a quantidade de pena para determinados crimes, é outra legislação. Aí nós vamos ter que conversar como legisladores, ver caminhos para isso. E o que nos compete aqui neste momento é corrigir uma injustiça praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Terminou, Nájila? Foi o texto todo? Tá. Então vamos lá. Então é isso, olha. O PL de pronto, não sei se às vezes muda de opinião, mas o PL está dizendo aí o sócio, não, nós não queremos esse não. A gente quer aquele da anistia para todo mundo. Por quê, hein, professor? É uma solução política para uma questão jurídica de fundo político. Né? É buscar uma solução que faça uma divisão das águas entre aqueles que foram iludidos e foram massa de manobra dos autores da fracassada tentativa de golpe e dos autores intelectuais dessa fracassada tentativa de golpe. Portanto, é uma solução política que eles estão buscando o campo jurídico, uma questão política que tem um fundo jurídico. É complicado. Complicado é. O que o deputado Sóstenes disse, em parte, não está errado, né? Para a gente ser efetivamente justo. Mas, evidentemente, que ele está fazendo aquela consideração porque ele quer passar o projeto deles, do PL, que levaria, segundo a sua interpretação, né, a absolvição do Bolsonaro. Eu digo segundo a sua interpretação, porque tal questão, o ponto final, terminaria novamente aonde? No Supremo Tribunal Federal. Agora, em parte tem questão. A modulação da pena não é uma tarefa do Legislativo, mas do Poder Judiciário num processo com a condenação de réus. Agora, é uma questão complicada, nós vivemos um nó no Brasil, um nó gordo que precisa ser desatado. Então, eu entendo que a solução buscada entre o presidente do Senado, que é do Congresso pela Constituição, o presidente da Câmara e o presidente do Supremo Tribunal Federal é resolver essa questão dessa forma, com as características da legislação brasileira que permite retroagir, no caso de diminuir a pena dos condenados, não daqueles que ainda não foram julgados, né, por crimes que antecederam a essa legislação. Então, acho que a solução acaba sendo a melhor, apesar que é heterodoxa. É heterodoxa do começo ao fim. Agora, por que o PL não aceita, se a grande luta que a gente tem ouvido, inclusive nos atos, precisamos tirar da cadeia aqueles que estavam com a Bíblia na mão no dia 8 de janeiro. Esse projeto tira todos da cadeia. Por que eles estão contra, Franci? Amadeu, porque o projeto nunca foi direcionado àqueles que invadiram a sede dos três poderes,
a Débora do batom, ou as velhinhas que eles sempre citam com a Bíblia na mão, mas que sequer aparecem nas imagens, o projeto foi direcionado a proteger, a beneficiar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e aquelas pessoas que são apontadas nas investigações como os autores intelectuais. Então, essa proposta do presidente do Senado não beneficia os autores intelectuais, só beneficia aquela massa de manobra que, de fato, entrou na sede dos três poderes, que depredou patrimônio público, a moça que escreveu lá com o batom perdeu o mané. Então, só beneficia esses, mas esses não são os de interesse. Então, você quer dizer que essa negativa do PL escancara que não é, o objetivo não é salvar os que participaram do 8 de janeiro, e sim salvaguardar o ex-presidente e os autores intelectuais. Por falar nisso, o ex-presidente, Raniele, que convocou um novo ato. Ele está ainda na unidade de terapia intensiva em um hospital aqui em Brasília. Mesmo assim, o ex-presidente da República convocou seus aliados, junto com outros deputados e o pastor Silas Malafaia, para uma manifestação na próxima quarta-feira aqui em Brasília. Eles querem caminhar até aqui, da Torre de TV, até ao Congresso Nacional. Vamos ver um trecho do vídeo ou deixa só as imagens, Amadeu? Aí estão as imagens, é suficiente. Tá, o Malafaia, participa o Bolsonaro. Novo ato é que dia é? Dia 7 de maio, próxima quarta-feira, às 4 horas da tarde. Eles querem sair da Torre de TV e vem caminhando até aqui ao Congresso Nacional, né? Dá até um arrepio, porque a gente pode relembrar um pouco das cenas assim, do 8 de janeiro, pelo menos da caminhada, né? A gente não quer que o pior aconteça. E acredito que não vai acontecer, porque eles frisam, né, que essa manifestação é pacífica, embora eles peçam aí a anistia e defendam a anistia. E também eu fico pensando, o ex-presidente ainda está no hospital, hoje é dia 29. Ele teria poucos dias para ter alta e estar apto a fazer essa caminhada, Ari. É mais um absurdo que não leva em consideração o perigo real que tem para a saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, pelo menos, não foram incongruentes, não chegaram a esse ponto, ao disparate de marcar um ato para o Dia do Trabalho, né? Porque eles não são muito afeitos ao trabalho, não. E nem para o Dia das Mães, pelo menos isso, que normalmente, né, professor, esses atos são aos domingos. E o próximo domingo, tirando esse agora, o próximo seria o Dia das Mães. Eu acho que eles fizeram esse cálculo, né? E ainda bem que não é na Avenida Paulista, viu? Eu agradeço, inclusive, os promotores do ato. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo do fundo do coração, porque cria dificuldades para quem precisa utilizar a Avenida Paulista, que é uma avenida muito importante, deslocando uma área para outra da cidade. Então, muito obrigado, eu agradeço e presumo que esse ato vai ter uma participação, não sou pitoniza, não estou no oráculo de Delfos, mas presumo que a adesão vai ser muito pequena. Vamos lá.